queridos, mais uma vez estamos aqui no Upper Chamber e estamos muito felizes porque nós estamos com uma sequência com o Thomas Pedri, que está aqui. Ele já virou assim cadeira cativa, meu sogro, o Thomas, e tem sido muito bom, impressionante como nós temos recebido mensagens de irmãos dizendo o quanto que eles têm sido abençoados com esse tempo que a gente tem tido aqui, Thomas, e meu coração está com alegria e empolgado com aquilo que Deus vai fazer mais nesse próximo episódio. E uma das coisas, se você tem alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria que a gente estivesse falando, manda pra gente, manda informação para nós, é importantíssimo. E outra coisa, não esquece de apertar aí o botãozinho, inscrever, dar um like e apertar esse sininho, porque o sininho é importante, que toda vez que sai um episódio novo ou sai uma mensagem nova, você é notificado. Isso é muito bom. Obrigado por estar conosco. Vamos lá. Glória a Deus. Eu estou com um texto aqui que eu queria ler e falar com vocês e aí depois nós vamos conversar um pouco. Eu estava conversando com os pastores esses dias e sabe aqueles versículos que saltam para você, né? Tem muito disso, aqueles versículos que saltam. Em Mateus capítulo 13, versículo 33, diz assim, é Jesus falando sobre o reino. Ele diz, e contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Quando eu estava lendo esse texto, Tom, acho muito que você vai poder me ajudar até sobre isso, eu estava pensando... Primeiro, o fermento na Bíblia sempre foi usado como negativo, né? A palavra de Deus fala, toma cuidado com o fermento dos fariseus, toma cuidado com o fermento de Herodes, mas aqui, de repente, Jesus usa o termo, o reino dos céus é semelhante, parece com o mesmo processo do fermento, né? E aí ele não fala que o reino dos céus é fermento, ele apenas diz, o reino dos céus funciona, parece, assemelha com o fermento, e essa palavra está me intrigando porque aí eu comecei a estudar sobre fermento e Cat cozinha, né, e tudo mais. Eu acho que tem 3 tipos de fermento. Tem um fermento que eles usavam nessa época que era um fermento orgânico, era um fermento natural, né? Tem um fermento químico e um outro tipo de fermentação. E pelo que eu estava estudando, o pão era colocado para fermentar, colocava o fermento e demorava de 12 horas até 36 horas para fermentar. Impressionante. Hoje demora minutos, né? Mas demorava. E o processo do fermento é que esse fermento, eu não sei se eu estou errado, né? Eu assisti um dos episódios do Next Level Chef, falei com ele, eu já estou fera para cozinhar, mas eu não sei se eu estou certo, mas o processo como o fermento funcionava é que milhões e milhões de bactérias que estavam naquele fermento, eles começam é o famoso pão sourdough, né? Eles começam a comer açúcar da farinha, que na verdade é o que faz mal pra gente, né? De alguma forma, e aí os gases que são gerados fazem com que o pão cresça e tudo mais. E Jesus fala aqui que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou uma mistura de 3 farinhas, né? Essa mistura mais ou menos 6 litros cada uma, e ele colocou fermento e esperou. 2 coisas veio muito clara, e a gente tem falado sobre o ministério, sobre a sua vida, sobre os anos que você tem servido no Brasil, e eu acho que 2 coisas que eu encontrei aqui, a gente pode falar sobre isso para começar aqui a nossa conversa. A primeira coisa que eu encontrei é que o fermento, ele tem que ter a disposição de desaparecer. Eu falei, uau, porque nós vivemos numa cultura, eu quero implantar uma igreja, eu quero ser visto, eu quero estar na mídia, eu quero ser visto, eu quero pregar para todo mundo me ver, eu quero fazer alguma coisa que todo mundo me encontre, mas Jesus fala, não, o reino dos céus funciona diferente, você some, igual a gente estava falando, parte do seu trabalho, e do trabalho apostólico, né? Você sempre falou isso. O ministério apostólico, muitas vezes, ninguém vê, ninguém enxerga, mas experimenta o resultado dele. Assim é o fermento, né? Você não vê, na hora que o fermento é colocado na massa, ele desaparece.
Ele some, ninguém enxerga, ninguém vê, mas daí a pouco você vê, é só dar o tempo, o resultado dele. Eu queria falar sobre esse dilema que é porque o ministério apostólico e hoje a gente vive, eu quero que alguém me reconheça, quero que alguém me dê, que bata a palma para mim, né? Mas parece que Jesus fala, o reino dos céus é semelhante ao fermento. O fermento, para cumprir o propósito dele, ele tem que entrar na farinha e desaparece. Mas depois de um tempo, a farinha cresce e ninguém chama. Olha o fermento que cresceu. O pessoal fala, olha o pão que cresceu. Parece que ninguém presta atenção no fermento, mas se você tira o fermento, se você tira o ministério apostólico, se você tira o ministério profético e alguns princípios da igreja, a igreja não é igreja. Porém, o alvo não é evidenciar o fermento, mas evidenciar o processo. Não sei se faz sentido, se eu estou meio doido, né? E eu acho que isso é muito interessante, tanto que Jesus falou assim, o grão de trigo, se ele cair na terra e ele não morrer, ele fica sozinho. E eu acho que uma das grandes partes do ministério, eu vejo, a gente vivenciou isso, né, Thomas? É o processo que muitas vezes a gente morre, a gente desaparece, nós apenas somos aqueles que estamos segurando. Acho que você que falou isso muito, lembro que você falava que sobre a próxima geração, Moisés e Arão tiveram que se lançar no chão para que a próxima... Eu lembro uma mensagem que você pregou sobre isso. A próxima geração, ela fica nos nossos ombros, mas você falava muito que teve uma hora que Arão e Moisés caíram com o rosto em chão. Para que a próxima geração... Rasgaram as suas vestes. E eu acho que o ministério apostólico que a igreja precisa carrega essa característica que Jesus falou aqui do reino. E a segunda coisa, vou fechar de uma vez para a gente entrar no nosso assunto, mas a segunda coisa do fermento é que o fermento, junto com a farinha, você precisa de tempo, né? Não é uma coisa fast food. Né? Demorava 36 horas. Às vezes, por isso que quando o povo de Israel saiu do Egito, o Senhor falou, não, o pão tem que ser sem fermento, porque eles não tinham tempo para esperar. Mas parece que o reino de Deus inclui duas coisas da característica do fermento. Uma é que o fermento desaparece, mas quando ele desaparece no meio da farinha, ele cria uma outra ideia, ele gera algo. E a segunda coisa é que o fermento junto com a farinha vai demorar e as coisas não são na velocidade. Quando eu estava estudando essa semana, veio duas coisas que eu acho que é tão importante. Um dos trabalhos seu, né, fundamentalmente, é trabalhar com liderança. Eu acho que uma das dificuldades mais difíceis do líder é lidar com isso. Ele quer ser reconhecido, ele quer ser visto e ele não quer esperar porque demora tanto. Às vezes você trabalha 10 anos, 20 anos, 30 anos e a coisa não acontece. E me fala um pouco sobre isso. O que você acha sobre isso na sua vida pessoal? Essas duas coisas. A identidade que a gente desaparece para que o outro cresça e a paciência de esperar. Hoje você tocou alguns pontos principais, são princípios, né? Você tocou em coisas, né? Várias. Cada coisa que você tocou, a gente pode falar, eu acho que 1 hora, né? Ou mais. É uma mensagem, na verdade. Mas, basicamente, a primeira coisa que eu penso quando pensar sobre fermento, né, que fica no pão é o fato do crescimento, né? Crescimento. Essa parte que se o pão não cresce, não vai ter, né, para comer, não vai ficar daquele jeito sem nada, né? E outra coisa que você falou de desaparecer, eu nunca pensei dessa forma, não. Mas eu acho que é muito legal essa colocação que desaparece, porque é uma característica que quando você trabalha com implantação, eu digo implantação de igreja, estou falando de igrejas locais, porque a igreja já existia no coração de Deus para a eternidade, né? Ele queria um povo para ele e nós somos um sacerdócio santo, né? E uma nação real, né? É o que
Então, não é que nós vamos reinventar, como os americanos têm um ditado, de reinventar a roda. Jesus já tem a igreja já existe, já está fluindo, já, em minha opinião, nasceu de uma forma maravilhosa no Pentecoste, né? O Espírito Santo encheu aquelas vidas e espalhou para o mundo inteiro. Mas tem essa questão eu não vou dizer que perder identidade, porque eu creio que o que a gente faz é igual que falaram quando o João Batista apareceu e falou que eu vou desaparecer, como é que ele fala? Eu vou diminuir para ele que cresce, né? Ele queria... Ele continuou sendo João Batista, mas ele continuou. Ele não, inclusive, era muito especial. O chamado do João Batista era uma única, de ser amigo da noiva. A Bíblia fala que ele é amigo da noiva. Ele que entendeu mais do que ninguém em sua volta quem Jesus é, e o momento dele era para uma coisa só, de glorificar Jesus naquela hora e passar para Jesus essa que já era dele, mas pelos olhos dos homens, né? É um ministério que se iniciou, um ministério terreno de Jesus. Ele veio em carne e como gente, né? Mas é muito interessante isso, porque no início, primeiro, o que eu fiz, no jeito que eu sempre gostei de iniciar um trabalho, porque todo mundo, muitos jovens, inclusive, me ligam para saber como que posso começar um ministério, quero plantar uma igreja, no início, eles já vêm falando o que vão fazer. Né? Eles não vão alugar um salão, depois vão comprar um som, né? E aí tem que colocar, tem que escolher a placa, tem que fazer um CNPJ, tem que colocar nome certo, eles correm para fazer esse tipo de coisa para começar um ministério. Na verdade, o ministério, a igreja já está, ela já existe. A igreja local é o que eles estão tentando fazer. É algo que a gente usa a palavra orgânica porque por falta de palavra, né? Muito bem como fermento mesmo, que está escondido, a gente trabalha com a coisa básica, né? Acho que se a gente é a igreja, a coisa vai crescendo, vai. A gente tem que amassar, amassar, né? Tem que trabalhar. Eu acho que é o que a gente falou na outra semana sobre a comunidade, né? Acho que esse amassar é a vida de comunidade, né? Da igreja, né? O Senhor mistura o fermento, amassa, aí vamos esperar e a coisa naturalmente cresce. Mas esse pessoal sempre fala, peraí, chega, deixa eu te explicar melhor aqui. Você quer iniciar um trabalho. Primeiro, como que eu falei nas outras sessões que a gente teve aqui, tudo começa de joelho, né? Tudo começa na presença do Pai, na presença de Jesus. Não é que você vai, né? Sua identidade é importante. Todos nós precisamos de ser aceitos e amados, né? Nós precisamos ter valorizado, né? Nosso trabalho, de quem nós somos. Então, a identidade é importante. Mas, nesses momentos, quando a gente inicia o trabalho, nós temos que pensar na identidade de Jesus e como é a identidade da sua noiva, né? Se João Batista, que perdeu sua cabeça para a causa, né? Ele perdeu mesmo. Era importante. Ele queria só dar ênfase, né? Como se diz, o foco na noiva, porque ele trabalhava para o noivo, né? Amigo do noivo, né? O João Batista era. Então, nós temos que também ter a mesma atitude, a mesma mente que estava em Cristo quando começaram o trabalho. Então, fala para os jovens, chega, você falou de simplicidade. Aí a simplicidade é essencial.
Você para de pensar nos aparelhos, no patrimônio, esse tipo de coisa, e vai orando, reunindo, chama dois, como o Leonard Ravenhill me aconselhou uma vez, acha outro irmão, 2 irmãos que estão pensando a mesma coisa, que tá com o coração queimando para fazer a obra do Pai, né? A obra de Jesus. Aí procure eles, orem juntos, aí começa uma comunhão, né? Eles começam a comer juntos, como nós falamos, né? É algo bem orgânico mesmo, não dependente nas coisas, não dependente em patrimônios, esse tipo de coisa. É importante para usar, precisamos dessas coisas. Mas no início nós precisamos de só pensar nas pessoas, né? Não coisas, não patrimônio. Eu acho que uma das coisas que eu acho interessante, que eu escrevendo sobre isso, pensando, uma das empresas maiores dos Estados Unidos é o Amazon, do mundo, né? Amazon, né? É incrível. E eu lembro que eu estudando sobre quando que ela foi fundada numa garagem. E cada vez que eles faziam uma venda, alguém se levantava e tocava um sino. Ou seja, hoje você passa na frente aqui de um warehouse, né, de um galpão do Amazon, parece um shopping center, então eu fico assustado com o tamanho do que é. Mas quando eles começaram celebrando cada venda. E eu acho que muitas vezes a gente quer pular etapas na implantação de igreja, né? E aí nós não entendemos que esse tempo de celebrar, de estar junto, é uma coisa que a gente precisa cherish, né? Como que diz? Valorizar, a gente precisa valorizar esse momento. E muitas vezes eu acho que eu estava pensando aqui, a década de acho que quando veio o mover no Brasil, veio um mover de implantação de igreja. Todo mundo queria fazer algo, todo mundo queria começar, e eu acho que o pessoal saía alugando o prédio, que é bom, que é maravilhoso. Só que muitas vezes a gente pensa, eu não sou igreja porque eu não tenho um lugar. Eu não sou igreja porque eu não tenho uma tela como fala? De LED. Eu não sou igreja porque não tenho essa estrutura. Eu não sou igreja, mas eu acho que a simplicidade e viver igreja e celebrar aquilo que Deus tem dado. Por isso que eu acho que uma das coisas que eu lutei muito com pastores, às vezes, de reunião de pastores, você lembra? A gente chegava em reunião de pastor. Sim. Homens de Deus preciosos, mas eles ficavam como assim, sem graça na presença um do outro, até saber quantos membros você tem, qual o tamanho do seu prédio, qual isso, e como se a identidade deles fossem definida por essa identidade, esse sucesso externo. Se ele tem um prédio top, se ele tem tantas pessoas, quando na verdade esse coração de amar pessoas, de joelho no chão, de amar gente, de cuidar de gente. O Judson fala muito, uma coisa, você mencionou os pastores, né? Que é outra coisa que a pessoa pensa, que não somos igreja porque não temos pastor. Mas isso que não é uma definição de igreja que tem pastor. Para mim, que eu creio que eu vi, os pastores nasceram de lá dentro. Né? Ele vai aparecer. Pode ser que é alguém que você, tipo um emprego que você vai empregar um pastor para. Tem muito disso. Mas eu acho que é plano A de Deus. É de pegar um povo que está orando, comendo juntos na mesma localidade, na mesma cidade, estão comendo juntos, orando, sonhando, né? Sonhando como vai o ministério com Deus, né? Como que ele entra, né, no processo. Você mencionou os pastores. O Paulo, em Tito, capítulo 1, acho que versículo 4, por aí, ele aconselhou Tito para não... Ele fala que volta para fazer tudo que eu te ensinei, mas vai em cidade e estabelece presbíteros. Em outras palavras, pastores. Então, ou seja, não é que fez primeiro. A igreja existiu, ela nasceu
Os irmãos estavam reunindo, orando. Não houve aquela figura que, olha, que eu sou pastor, faça isso, faça aquilo. A igreja desapareceu na massa. Né? E de lá dentro, em tempo, que eu acho que é outra coisa que você tocou, tudo que é importante demora. Tudo que tem valor, tudo que permanece. Eu estava pensando, Judson, aqui a gente está morando em um lugar tropical também, muito como a grande parte do Brasil, e eu estava olhando as plantas, né, e muitas das árvores aqui, né, os palmeiras e tudo mais. Flórida é bonito também, tem muitas dessas coisas. Houve um furacão aqui, o furacão era terrível, que destruiu muitas casas, muitas vidas, né? Foi terrível. Mas logo depois, lá no canteiro que a gente quer estar com certas flores e plantas, a gente viu uma planta diferente. Aí a gente pegou esses aplicativos que a gente tem no celular, né, para tirar, para ver o que é. Nós tiramos, porque eu pensei que era joio, eu ia tirar e jogar fora, mas o app mostrou que era uma árvore muito estimada. Uau. É uma árvore muito estimada, é um tipo de mogno. Aí eu pensei, de como isso parece? Eu não plantei essa aqui. Mas o que eu acho que aconteceu, o furacão plantou várias coisas em todo lugar onde que não era para começar, né? Eu estou falando isso porque aquela árvore não vai poder ficar aí, porque vai ficar maior do que a minha casa um dia. Eles crescem para ter, não sei quanto que é, 60 pés, uma coisa assim, não sei quantos metros que é, né? Eu acho que é 30 metros, uma coisa assim. Aí, aí eu pensei comigo, não, mas eu vou deixar crescer por um tempo, porque vai demorar tanto para chegar, 100, 200 anos, talvez. Eu posso desfrutar essa coisa. Mas eu estou falando porque é coisa que é muito importante. Você não vê, porque está debaixo do solo. Sim. Onde que está mandando muita raiz primeiro, para pegar eu acho pé, né? É verdade. Só uma coisa que eu queria deixar claro, porque senão o pessoal acha que a gente está ensinando outra coisa, mas deixa eu explicar. Que é o que a gente tem ensinado esse tempo todo. A gente não está falando que se você simplesmente cria um grupo e fala, vamos sair, nós estamos fazendo a nossa coisa. Tudo isso funciona debaixo de liderança, debaixo de irmãos que você está submisso. Mas a pressa para... Como Paulo para Tito. Né? Mas o problema tem sempre líderes, tem sempre pastores presbíteros, né? A palavra presbítero é pastor, na verdade, que te acompanham, que te enviam, que acompanham o processo todo. Mas o que eu e Thomas estamos falando não é isso. O que a gente está falando é que... Não é sozinho lá fora e faz... A gente normalmente já sai com aquele... Vamos então estabelecer 50 ali, tem 10 membros da igreja, a pessoa já quer estabelecer 50 cargos de liderança, 10 pastores, 50 líderes. Não estressa, deixa Deus dar o formato, apenas deixa o Espírito Santo formar. Não tenha pressa para parecer com alguém, né? Eu acho que o que a gente sempre lembra quando a gente quer colocar... Tem uma palavra que você deu muitos anos atrás sobre... não sei se você lembra, sobre Saul. Você falou para o Brasil, né? Que o Brasil era o Davi. E não Saul, né? Porém, Saul tentou colocar a armadura dele sobre Davi e não conseguiu. E eu vejo que em plantação de igreja, esse é um dos segredos mais importantes. Uma simples funda em uma pedra lisa, pequenininha. Então, não tenha pressa de formar 50 líderes, 300 cadeiras, 50 isso. Apenas ame pessoas, apenas adore, apenas deixe as raízes crescer, apenas celebra cada tempo do seu ministério e deixa claro que, óbvio, nós não estamos falando, né? Porque tem, Judson e Thomas falou que eu junto quem eu quero e me viro. Não funciona sem você estar ligado ao corpo, sem você estar submisso a outros irmãos, só para deixar... outro assunto. Outro assunto que a gente tem que falar sobre isso. Cuidado pastoral. É importante. A prestação de conta, esse tipo de coisa. Um dia a gente pode conversar. Porque nós temos aquele falar, não precisa de ninguém. Deus me deu uma visão, eu vou fazer. Se lembra, gente?
tinha problema com isso. Não é isso que a gente está falando. Você tem que estar conectado com irmãos, mas não esteja apressado para colocar os títulos. É uma das coisas que a gente falou, você falou isso muito, a gente falou que são relacionamentos antes de títulos relacionamentos antes de funções e funções antes de títulos. Título por último. Eu acho de título. E o que eu encontro, eu acho que você deve encontrar também, eu nunca esqueço dessa palavra sua, porque eu encontro isso no processo de implantar a igreja direto. Sim. Porque os irmãos colocam a armadura de Saul e aí fala, não, vou matar o gigante com a armadura de Saul. Quando, na verdade, o Senhor fala, sendo matado. Filho, eu já te dei o que você precisa, tá aí. É o irmão que está do seu lado, é o violãozinho adorando ao Senhor, né? É a presença de Deus. Ô, Judson, como nós começamos juntos, caminhar juntos, você lembra? Nós tínhamos uma pequena missão lá em BH. É um lugarzinho, uma casinha que a gente alugou. Até a missão nossa começou do mesmo jeito. Que era a vida da igreja que a gente viveu. Muitas vezes, de madrugada até, Judson dedilhando no violão, a gente está chorando e orando, outros irmãos. Aí outro pegou o violão, outro pegou tabaco, outro pegou, outro instrumento. A gente começou assim de adorar. Tudo da simplicidade. Pode programar uma coisa, pode planejar. Muitas vezes a gente tem horário para começar, mas não tem horário para parar. Às vezes a gente virou a noite, né? É verdade. Adorando o Senhor naquela simplicidade, sem não tem problema de título, né? Tem lugar para título, mas eu acho que deve ser como Paulo, né? Quando ele fala Paulo, né? Paulo, ele falou que servo de Cristo, né? Vírgula, toda coisa que ele colocou lá no finalzinho, apóstolo, escolhido por Deus, não por homem, apóstolo, mas por final, não em frente do nome. Não é que não pode fazer, pode, não tem, a gente lembra no início a gente ficou muito, não pode fazer isso, não. Agora está mais, né? A gente entende melhor, né? O espírito da coisa, mas realmente, você começa parece que as pessoas tentam de ajudar Deus a plantar uma igreja, começar um ministério. Não é necessário. Ele que faz. O Espírito Santo vai conduzir, ele faz. Eu acho que isso que você está falando eu acho que é tão importante, porque eu sinto como se aproximando de você que está nos assistindo, ministro que está no ministério, e a gente começa a tirar fardos, né? Porque foram colocados tantos fardos sobre a gente, sobre mim mesmo, tanta coisa que a gente tem que fazer, tanta coisa que a gente tem que responder, que a gente não tem tempo para andar com Jesus. Eu acho que essa é a coisa fundamental dessa implantação de igreja com simplicidade. A gente esquece que não é tanto sobre o fardo sobre os nossos ombros, o governo está sobre os ombros dele, não sobre o nosso. E só isso, quando eu tive essa revelação, acho que saiu uma tonelada dos meus ombros quando diz o governo está sobre os seus ombros. Então o que eu faço? Eu trago o governo de Deus. Eu acho que isso que você está falando é tão importante, porque tem tanto, eu sei em conta também, a gente recebe dezenas de ligações de irmãos que, como vocês que estão nos assistindo, que falam, eu quero tanto ser relevante, eu quero começar algo, Deus me deu uma visão, Deus me deu um trabalho, e aí a gente corre buscando um modelo para a gente adotar, a gente corre tentando criar um sistema para a gente sentir que tem alguma coisa, né? Por favor, não copia ninguém. Deixa o Espírito Santo gerar. Isso é importante, porque cada localidade tem uma cultura, cada localidade tem seus membros, pessoas que têm certos dons espirituais que muitas vezes a gente não sabe. No início tem que deixar experimentar certas pessoas, deixa a igreja fluir, deixa os irmãos testemunhando.
vai aparecer quem é quem tem uma graça. Se lembra, não sei se você lembra, alguns anos atrás a gente fez um teste, né, de 42 perguntas ministerial para descobrir qual é. Impressionante como isso... acertei! Olha aqui como acertei! Eu faço isso mesmo, né? E muitas vezes, Judson, tem pessoas... eu acho que a igreja ela tem que entender indivíduos. É extremamente importante que entendem de quem são o Senhor, quais são os seus dons. Eu acho que é uma coisa terrível quando a pessoa vive 10 anos do Senhor. Muitos vieram para naquelas filas de oração, Judson, me perguntando, Thomas, ora por mim, porque eu não sei qual é o meu dom espiritual. Você está servindo o Senhor há 10 anos e não sabe ainda? Porque eu pergunto, né? Quanto tempo? Aí fala. E a primeira coisa que eu faço é uma simples maneira de ajudar. O que você gosta de fazer no Senhor? O que te dá prazer em Deus? O que você faz que faz bem? Não, mas eu amo criança, eu choro pelas crianças, eu quero ajudar, tudo mais. Cara, eu acho que você tem um ministério de criança. Né? Porque é algo que você já tem. E Deus colocou no seu coração. Você não precisa É tão importante isso, né? Interessante que o apóstolo Paulo fala: buscai com zelo os dons espirituais, significa descobre, busca os dons, mas também descobre, e ele dedica capítulos só falando sobre os dons, sobre os talentos, sobre essa função, e eu acho que isso é algo fundamental. Senão, Judson, a pessoa vai tentar de copiar, vai tentar imitar alguém que não é. Eu quero esse ministério de palco, assim, porque olha aqui, ele tem, que poder, que maravilha, mas talvez não é. Aí você vai tentar fazer algo que porque não ele acha que é aquilo que vai fazer ele feliz, porque na verdade, quando ele chega lá, ele descobre que não é o que Deus chamou ele para fazer. Exatamente. E agora, uma coisa, só para cortar aqui, nosso tempo já está meio na frente, vamos lá, mas eu ouvi um estudo, misericórdia, mas eu ouvi uma entrevista do Elon Musk, e do Tesla, né, o cara do Tesla, e ele estava falando sobre inteligência artificial, sobre o futuro e tudo mais, e no simpósio ele falou uma coisa interessante, não? Ele falou que no futuro talvez vai ter que criar um salário universal, porque os robôs vão robotizar, não sei como fala, né? Os robôs vão estar fazendo tudo e o human labor, o trabalho humano, vai ser muito menos necessário. E aí alguém que estava entrevistando ele falou: nossa, isso vai ser uma crise terrível, porque aí um salário. Aí ele disse uma coisa, ele falou: mas eu acho que a maior crise no futuro não vai ser a crise econômica de salário que os robôs vão estar fazendo, vai ser a crise de propósito. Interessante isso, porque ele falou que as pessoas, quando aposentam, elas falam: e agora? Eu não tenho propósito. Pra quê? E interessante que ele falou isso, né? Que ele não sei de onde que ele tirou isso, mas é verdade. Quando a gente está no corpo de Cristo e a gente não descobre o nosso propósito, e nele falando nessa entrevista, ele falou que provavelmente havia uma crise emocional, porque as pessoas falam: então, eu não sou necessário, eu não tenho propósito. E eu acho que uma das coisas da igreja, além de implantação, é gerar esse senso de que eu tenho um propósito, que eu tenho um destino, né? Por isso que eu acho que a primeira pregação que a gente prega para o novo convertido é: Deus quer te usar, né? Mas não no senso de abusar de você, mas dizer: olha, você não é um acidente na história. Parece que isso está no ser humano, cristão ou não cristão, está impregnado no ser humano o senso de pertencer e o senso de propósito. E eu acho que a igreja, ela provê esse senso, né? Olha, você pertence a alguém, você é aliançado com a gente, você faz parte do corpo, nós te amamos. Quando você não vem, você faz falta. Quando o seu input, a sua palavra faz falta. E eu acho que implantar a igreja orgânica, né? Sem esse fardo todo, simples, sem peso, deixa as coisas virem, a gente aluga quando der, compra um prédio quando der. Vamos primeiro amar a gente, vamos primeiro cuidar de pessoas, e o resto
vai vir. O método, Deus vai nos dar um método, ou o que seja, mas vamos amar a gente e vamos pertencer a Cristo e uns aos outros. E a segunda coisa é, você tem um propósito. E eu acho que o que você está falando é muito importante, porque eu ouvindo o Elon Musk, né? Da onde que eu aprendi, né? O cara lá do Tesla, mas me fez pensar, porque nós já vivemos essa crise. A pessoa fala, e agora? Qual é o meu propósito? Para que eu sirvo? Para que eu existo? Né? E a crise em muitas nações de suicídio é por causa disso. Eu acho que essa igreja implantada da maneira do Senhor, onde gera comunidade, que é o senso de pertencer, que é o que você falou semana passada, no outro episódio, né? E o propósito, eu tenho um propósito. Deus me chamou, não importa se eu estou lá na plataforma cantando, ou limpando o banheiro, ou levando sopa para mendigo, eu entendo que Deus me chamou e eu tenho um propósito, e quando eu me encaixo nesse propósito, né, quando a junta está ligado, eu acho que isso é fenomenal. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando. Sim, faz sim. Eu lembro que como é importante a pessoa entenda, né, como todos nós precisamos de saber que a gente faz parte de algo maior do que nós. Todos nós precisamos de saber que, né, eu vou ser útil, eu vou utilizar meu dom espiritual, né? Eu creio que Judson, que você está falando, a vida da igreja tem isso, né? Tem isso. É o senso de pertencer e o senso de propósito, né? E de estarmos juntos, né? Dessa maneira, eu acho que é importante isso, né? Então, eu não sei. Glória a Deus, glória a Deus. Você que está implantando igreja, glória a Deus. Vamos lá. Outra pergunta, só para terminar. Vamos ver se a gente... Nosso tempo, vamos embora. Eu acho que duas coisas que eu queria novamente falar é o senso de pertencer, é a simplicidade, é não ter pressa para implantar, né? Deixa a coisa crescer na medida que tiver que crescer, né? E qual outro conselho que você daria para quem está implantando um trabalho que tem um chamado de Deus? Bem, o zelo é bom, né? É bom para ter zelo, é bom para ter paixão, amor, isso é importante. Porém, fazem parte como nossas emoções, não são excelentes seguidores, mas não são bons líderes, nossas emoções, muitas vezes. Porém, não tem como ser empolgado do que Deus está fazendo no nosso meio, né? E não faz nada sozinho, não tenta. Eu aprendi uma coisa há alguns anos atrás, outra coisa. No início, quando você tem uma visão, tem aquela coisa que eu chamo a morte da visão. Tem um momento que bem, Deus falou, você guardou no seu coração, você quer começar a iniciar uma coisa, tudo isso é bom. Tem outros irmãos que estão junto com você, vocês estão indo, mas tem hora que você tem que deixar a visão morrer, como a semente tem que morrer. Por quê? Senão, você vai começar a impor todas as suas ideias, temos boas ideias, mas nem todas as ideias são para colocar em prática, né? Então, esse negócio essa coisa de esperar no Senhor, de esperar, de não corre, não tenta de impor, de mandar. Muitos líderes até começam de colocar coisa funcionando antes da hora, e é bom esperar, deixa o Espírito Santo fazer, deixa a coisa acontecer sem tentar fazer. Eu acho que a humanidade faz isso. A gente tenta de controlar a coisa, né? É difícil para fazer isso. É difícil ficar... muitas vezes eu tinha que ficar calado,
Porque um irmão começou a falar, um novo pastor jovem, que começa a falar. Às vezes eu tento de interromper, eu falei, não, mas não é... Aí eu fico calado, falei, não, ele tem que fluir. Enquanto que eu estou de frente, e a gente tem que dar espaço até ninguém pra errar, vai né? levantar. Então eu fico para trás muitas vezes, Judson. Eu acho que é algo importante apostólico, é como um pai amoroso. Ele muitas vezes ele quer fazer tudo para seu filho, mas se você faz tudo para ele, ele vai ser mimado e não vai ser produtivo lá na vida. Então nós como líderes e como irmãos em Cristo, nós precisamos mais experiências até. Temos que fica calado um pouquinho, deixa os irmãos ministrarem, eles vão errar, eles vão falar uma coisa errada, mas você chama do lado e começa a ensinar com mais exatidão, depois ele vai melhorando tudo mais. Então, o meu conselho para essa geração, né, que é bem específica, essa geração, nós temos uma tarefa muito grande nos últimos, porque eu acho que estamos nos últimos dias. Precisamos ter certeza que não estamos sozinhos. Eu sempre gostei de falar isso, Judson. Pessoas que vieram para nossas conferências pela primeira vez, para nos conhecer, fazer parte, foi muito gostoso, muito bom receber irmãos de várias formações, de vários estados do Brasil, né? Eu lembro muitas vezes, eu sempre gostei de dizer, porque de fato conosco você não está sozinho. Exatamente. Você não está sozinho. Não deixe ninguém sentir só. Porque esse aqui é terrível para sentir sozinho, né? E muitos suicídios estão acontecendo, até entre pastores e líderes, porque... Estão sozinhos. Né? Porque estão sozinhos, não tem ninguém para falar, ou ninguém ouça, ninguém está ouvindo. Então, fala menos, seja um bom ouvinte, deixa a pessoa falar, aprenda como ela onde que ela está. Dá espaço para ela. Dá espaço, dá tempo. Muito bom, isso é muito bom. É um conselho meu. Não, isso é muito bom, não. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você está falando, eu estou pensando aqui, eu sinto que a responsabilidade com a próxima geração, nós precisamos de pais, de apóstolos, que tragam para perto, não para debaixo dos pés. Isso. Eu acho que nós precisamos treinar perto, não debaixo dos pés. Não sei se faz sentido. Eu acho que a gente fala, eu te treino se você estiver debaixo dos meus pés. E eu pisando em você, e você me ouvindo, e eu que sei tudo. Mas quando você treina, vem para perto, anda comigo, e eu deixo você fazer isso, fazer aquilo, deixa você fluir. Há uma diferença. Discipulado é assim, né? E eu acho que Deus está nos chamando para preparar uma... Não tem como nós atingirmos o que Deus tem nos chamado para fazer sem preparar essa próxima geração, sem trazer essa geração com propósito, intencionalmente, trazer essa geração para perto, esses jovens que estão nos assistindo, esses novos pastores que estão assistindo, que se sentem solitários, que se sentem sozinhos, né? Eu acho que o nosso chamado hoje, eu acho que eu e você trabalhamos na mesma pegada, virar para esse jovem e falar, você não está sozinho, você não está doido, né? E eu acho que principalmente a igreja de hoje, você falou uma coisa que nós brasileiros somos muito emocional, né? A gente não pode deixar as emoções nos guiarem, mas a gente também não pode anular as emoções. Esse equilíbrio é sempre importante. Vão confirmando, vão seguindo. E esse equilíbrio para implantar, eu acho que a implantação de igreja é uma chave para a gente falar sobre esses princípios, a paciência e passar para essa próxima geração confiança de falar, sabe de uma coisa? Eu estou aqui para você. Eu estou aqui com você. Você vai, talvez, cometer erro. Você vai falar umas heresias. Não tem problema. Nós estamos aqui do seu lado. Nós estamos no fundamento. Por isso que eu acho que o ministério apostólico, ele é tão necessário nesses dias, porque ele é o fundamento. Ele fala, olha, você pode correr para lá e para cá. A gente está aqui, ó, estão te segurando. Fundamento, as pedras fundamentais, os fundamentos da igreja, os princípios. E aí vem cá, e de repente a gente começa a fundamentar as coisas. E eu creio que essa é uma das grandes necessidades. Outro assunto que eu acho que eu vou deixar para o próximo, que eu quero fazer um podcast só sobre isso. Você está 35 anos no Brasil,
49 anos de cristão. E um assunto que é muito difícil, e é delicado isso, mas é muito difícil para pastores que estão começando, implantando, eles pensam, olha, eles fazem a matemática, vou implantar a igreja cresce, daí a pouco a igreja me sustenta. Isso é muito doloroso. É um assunto que a gente vai ter que falar sobre isso, porque na verdade ele não trabalha mais para Jesus. Ele começa a falar, ele começa a ver a igreja como a vaquinha que vai crescer e vai gerar recursos para ele, ele vai tirar dinheiro para aí. E daí a pouco a própria igreja começa a falar, mas você não tá com a gente por causa que você nos ama. Então é uma confusão hoje que a gente lida, e eu sei que você tem muito para ensinar sobre essa questão financeira. Sim. E eu vejo que muitos pastores preciosos, eles falam, olha, eu quero fazer o que Deus está me mandando. Eu lembro uma vez, numa das nossas conferências, um pastor chegou para mim e falou assim, tudo isso que vocês estão falando eu creio. Ele falou com lágrimas. Tudo isso que vocês estão falando é o que queima no meu coração. Mas se eu praticar, é o que queima e é o que eu creio que é vontade de Deus. Porém, se eu fizer isso, eu vou perder, eu vou ser mandado embora da minha denominação e o meu sustento vem daí. Então, falando sobre remover fardos sobre ombros de homens, né, o fardo do sucesso, o fardo de ser conhecido, outro fardo, Thomas, que eu não sei se você... Eu vejo isso. Outro fardo sobre grandes homens é o fardo que eu tenho que prover para minha família, eu tenho que sustentar. Então, ele vê, eu preciso que o ministério me sustente. E o que é bíblico, é um dilema que você, né, justo o trabalhador do seu salário, não atarás a boca ao boca de debulha, merecedor de honorários dobrados, mas alguns homens preciosos, e a gente, né, sem perceber, a gente cai sobre esse fardo. Eu creio que Hudson Taylor falou, a obra de Deus foi feita na maneira de Deus, vai levar o sustento de Deus. Ele vai cuidar daquilo. Né? Ele vai cuidar. Eu vivo pela fé, Judson. Até hoje, desde o princípio, eu não gosto de pedir, eu não peço dinheiro, eu não faço aquelas cartas, né? Por favor, né? Carta missionária, né? Eu não acho que é bem assim. Eu tinha receio de, sabendo que um irmão que tem condições e outro não, vou ficar amigo desse aqui. O Tiago, na palavra, já avisou, gente, que isso sobre a acepção de pessoas, né? Não faça isso. Mas a tendência do homem, querendo cuidar da sua família, pensando, eu preciso de ovelhas para gerar... Porque Jesus falou, para pagar a taxa, vai lá, abre a boca do peixe e pegar a moeda e pagar para nós dois, né? Jesus fez. Então, quem tem a grana é o peixe, é o peixinho, né? Então, eu creio que nós vamos falar só sobre isso, porque eu creio que, primeiro, os milagres que experimentam. Existe um estereotipo de que missionário tem que ser mendigo, né? Tem que ser pobre, tem que sofrer, de que pastor tem que ser isso, ou que o pastor tem que ser rico demais. Então é um desequilíbrio que a gente precisa trazer para a palavra de Deus, para a alegria. E é um fardo que eu vejo em muitos homens preciosos, gera uma ansiedade dentro da sua casa, gera uma ansiedade pessoal, gera uma ansiedade, e eu acho que você vai poder cooperar muito com isso. Não fica de olho. No próximo episódio aí nós vamos estar falando sobre como viver nesse mundo, né? Eu acho que financeiramente, como que é o ministério, e 30 e tantos anos, eu sempre você sempre semeando, sempre cuidando de pessoas. Então eu quero ouvir sobre esses milagres. Eu posso falar, eu acho que vai demorar. Nós vamos falar sobre isso, porque o nosso alvo, queridos, é abençoar a sua vida, cooperar com a sua vida de alguma... Então, que benção, é tão gostoso conversar sobre essas coisas, te ouvir, porque a gente começa a lembrar das coisas que Deus fez, do que o Senhor fez. Quando você está falando, entra como um enchente. Aí eu começo a lembrar de coisas... né, que são triviais, são normais da vida, né, do ministério. O pastor queima com a visão,
queima com o chamado de Deus, e aí ele quer implantar aquilo, e ele precisa, mas eu não consigo porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas você tem o Senhor, você tem intimidade com Jesus. Só isso, já está acontecendo. Talvez você não está vendo, é como fermento. Já está acontecendo, você só não está vendo. Vai demorar um pouco, mas está acontecendo, e Jesus está com você. O Senhor está com você, você não está sozinho. O Senhor vai te ajudar, Ele vai cooperar no processo. E eu sinto que muitas pessoas perdem noite de sono em depressão, em angústia, preocupados. Como é que vai ser? O que vai ser amanhã? Como que eu vou conseguir? Será que Deus me deu esse chamado mesmo? Será que o Senhor não deu? Sabe uma coisa? O Senhor deu o chamado. Confia nele. Fica tranquilo. E eu sinto realmente que esse podcast é sobre tirar fardo dos ombros. Né? E você não está sozinho. E você não está sozinho. Estamos aí. E a gente precisa de vocês, jovens pastores, jovens líderes. O nosso prazer é lançar sobre você um pouco daquilo que Deus tem nos dado, os nossos erros, não ocultar as nossas heresias, falar, a gente errou nisso, errou naquilo, né? A gente tem tanto erro que a gente pode falar, para que você não erre também como a gente, e que você possa ter os seus próprios erros, e lá na frente ensinar outra a não errar com você. Amamos a sua vida. Quer falar mais alguma coisa? Não, só isso. É um prazer, Judson, é uma alegria para a gente estar aqui. Amém. Nós vamos falar sobre o fardo das finanças na vida do homem de Deus. Meu pai, estou até arrepiado aqui. Algumas episódios, falar sobre isso. Um beijo, querido. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esses irmãos, obrigado pela vida do Thomas, mais uma vez. Que alegria, Pai, falar sobre esses assuntos, tantos homens preciosos, mulheres preciosas que o Senhor tem nos dado no Brasil e nas nações. Pai, muito obrigado pelo corpo de Cristo, obrigado pelo sentimento de pertencer, Pai. Nós pertencemos uns aos outros e somos comunidade, Pai, e temos um propósito, Senhor. Isso é maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus, por essa revelação. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque nós não estamos sozinhos. Meu Deus, eu acho que uma das graças do ministério apostólico é trazer a presença paterna para um ambiente. Uma das graças do ministério apostólico é dizer, olha, papai está em casa, preocupa não, o Senhor está em casa. Meu Deus, eu sinto essa graça apostólica hoje aqui, enquanto a gente fala, eu sinto esse cheiro apostólico, Senhor Jesus, dizer, preocupa não, vai dar certo, o Senhor está no controle. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada pastor, cada ministro que está nos assistindo agora, derrama sobre eles, Pai. Jesus, derrama sobre eles esperança, graça e óleo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, querido. Não esquece de dar um like, inscreve aí no nosso canal e Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado, Thomas.